Bom dia, vamos dar início à nossa semana de aula online. Hoje você vai colocar o cabeçalho no caderno, bonitinho. Hoje nós teremos a nossa revisão, tá bom? E nós revisaremos o will, going to e perguntas indiretas. Perguntas indiretas. Vamos começar com um vídeo que eu vou trazer para poder relembrar um pouquinho o que é will e o que é going to. Vamos lá. Vamos lá. Will ou going to? Como usar? Will e going to são formas de futuro, mas possuem algumas diferenças em seu uso. Como usar going to? Como montar uma frase com going to? Sujeito mais verbo to be mais going to mais verbo mais complemento. Você usa going to quando já tomou uma decisão e está certo do que vai fazer. I'm going to travel to Paris in December. Eu vou viajar para Paris em dezembro. Ele já tomou essa decisão. Inclusive já comprou as passagens e reservou o hotel. Por isso está usando going to. Você também usa going to quando tem certeza do que vai acontecer no futuro. It's going to rain. Vai chover. Ele está vendo as nuvens se aproximando da praia. Ele tem uma prova, uma evidência. Ele tem certeza que vai chover. Por isso, está usando going to. Going to, gonna. Gonna é a forma compacta de going to e é muito comum no inglês falado. É uma forma muito mais usada que going to em conversações. I'm going to travel tomorrow. Eu vou viajar amanhã. I'm gonna travel tomorrow. Going to, gonna. I'm going to stay here. Eu vou ficar aqui. I'm gonna stay here. Going to, gonna. Como usar will? Como montar uma frase com will? Sujeito mais will mais o verbo e mais o complemento da frase. Você usa will para indicar incerteza, geralmente com expressões como I think, eu acho, maybe, talvez, probably, provavelmente. I think I will go to Rio next week. Eu acho que vou para o Rio na próxima semana. Ela usa will porque ela não tem certeza se vai para o Rio ou não. Você também usa will quando você se oferece para fazer algo. I will call a tow truck. Eu vou chamar um guincho. Ele está se oferecendo para chamar um guincho, por isso está usando will. Você também usa will quando você faz uma promessa a alguém. I will buy you a car next year. Vou comprar um carro para você no ano que vem. O pai está prometendo um carro para o filho, por isso está usando will. Você também usa will quando toma uma decisão na hora. I'm hungry. Estou com fome. Me too. I will order a pizza. Eu também vou pedir uma pizza. Nessa situação, ela gostou da ideia e decidiu na hora fazer isso. Por isso, está usando will. Você usa going to quando já tomou uma decisão e está certo do que vai fazer, ou quando tem certeza do que vai acontecer no futuro. Você usa will para indicar incerteza, quando você se oferece para fazer algo, quando você faz uma promessa a alguém, ou quando toma uma decisão na hora. Inglês Minuto, aulas rápidas, sem enrolação. Então, vamos lá. Vamos agora para a estrutura dele. Quando ele tá na frase afirmativa, eu uso... Estamos falando agora do going to, tá? Eu uso o sujeito, que é I, you, he, she, it, we, you, they. Vou usar o verbo to be, que é o am, o are e o is.
I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, certo? Vou usar o going to, ele não vai mudar, é o mesmo para todos, e logo em seguida eu uso o verbo no infinitivo. Aqui no caso é o verbo play, que é o verbo jogar. Então, I am going to play. You are going to play. He is going to play. She is going to play. It is going to play. We are going to play. You are going to play. They are going to play. No quadrado ao lado, na segunda coluna, nós temos a forma negativa, que eu vou usar o sujeito, vou usar o verbo to be, seguido pelo not, o going to, mais o verbo principal no infinitivo. I am not going to play. You are not going to play. He is not going to play. She is not going to play. It is not going to play. We are not going to play. You are not going to play. They are not going to play. Quando eu vou fazer interrogativa, eu vou inverter o sujeito, que é eu, I, you, he, she, it, we, you, they, pelo verbo to be, que é am, are, is. Então, I am vira am I. Are you? You are vira are you. He is vira is he. She is vira is she. It is vira is it. We are vira are we. You are vira are you. They are vira are they. Então, aí nesse caso, eu tenho o verbo to be, o sujeito, o going to, mais o verbo no infinitivo. Agora vamos para o will. O will ele vai ficar assim. Eu tenho o sujeito, I, you, he, she, it, we, you, they. Eu tenho o will para todo mundo. O will não vai mudar na frase afirmativa, nem na interrogativa, nem na negativa. Então, eu vou usar o sujeito, vou usar o will e vou usar o verbo no infinitivo. Na negativa, eu vou usar o sujeito, vou usar o will mais o not, ou eu posso escrever want também, tá? Que é a forma abreviada, mais o verbo no infinitivo. E na interrogativa, eu vou inverter o will com o sujeito. Se na frase afirmativa e negativa eu tenho o sujeito e o auxiliar, o will, na interrogativa eu vou ter o auxiliar e o sujeito. Então, na interrogativa fica will I, will you, will he, will she, will it, will we, will you, will they. Okidok? Vamos agora para a atividade. Vamos lá, vamos para a atividade. É importante que você tente fazer, entendeu? Tenta fazer sozinho que na hora da prova você vai ter que saber, né? Então, se você não tentar, você olhar a resposta, você vai estar trapaceando você mesmo. Então, vamos lá. Reescreva as sentenças na forma negativa e interrogativa. I will make lunch. Eu farei o almoço. Aqui eu tenho o sujeito, I. Eu tenho o auxiliar, will. Eu tenho o verbo principal no infinitivo, make. E o lunch, que é o complemento. Como é que ele ficaria na sua forma negativa e na sua forma interrogativa? B. We will meet you at school. Nós encontraremos você na escola. Quem é o sujeito? Will. We. O auxiliar, will. Verbo principal, meet. Meet you. Te encontrar, né? No caso que é encontrar. You at school, que é o complemento. Você na escola. C. She is going to spend her holidays in Paris. Ela está passando as férias delas em Paris. Quem é o sujeito? She. O verbo, que é o verbo to be, né? Is. O going to. Mais o verbo principal no infinitivo. Mais o complemento, que é her holidays in Paris. They are going to travel soon. Eles vão viajar, eles viajarão em breve. Quem é o sujeito? They. Nós temos o verbo to be are, seguido pelo going to
mais o travel, que é o verbo principal, e soon, que é o verbo que é o complemento. Vamos ver como é que ficou? I will make lunch. Como é que ele fica na forma negativa? I won't make lunch. Ignora aqui o pontinho de interrogação, tá? Eu não farei o almoço. E como é que ficaria na forma interrogativa? Will I make lunch? Eu farei o almoço. Repare que aqui o will ele vem para frente do sujeito, certo? B. We will meet you at school. Nós encontraremos você na escola. Como é que ficaria nós não encontraremos você na escola? We won't meet you at school. Nós não encontraremos você na escola. E na interrogativa, will we? Will we meet you at school? Nós encontraremos você na escola? C. She's going to spend her holidays in Paris. Na negativa fica She isn't going to spend her holidays in Paris. She, o verbo to be mais o not. O isn't é a forma abreviada, né? Isn't going to spend e repete o restante. Na interrogativa, o verbo to be que vem para frente do sujeito. Então, she is vira is she. Is she going to spend her holidays in Paris? D. They are going to travel soon. Eles viajarão em breve. Como é que fica eles na negativa? They aren't, que é o are, mais o not, na contração aren't, going to travel soon. E are they going to travel soon? Okidoke. Oh, gosh. Ok. Coloque as sentenças na ordem correta. Are going to, we go to the market now. B. They make are going to two puzzles. C. Make a mother is going to my cake. E D. My are going to see friends are moving. Então, como é que ficou o primeiro? Nós estamos indo no supermercado agora. We are going to the market now. Tem uma outra opção para essa frase. Now, vírgula, we are going to the market, que é o mercado, supermercado, ok? They are going to make two puzzles. Eles estão fazendo o quebra-cabeça. C. My mother is going to make a cake. D. My friends are going to see a movie. Desculpa por essa parte, a resposta ter ido antes. E agora nós temos o embedded question. O que é essa palavra? A palavra em si, ela significa... Oh gosh, peraí. A palavra em si, ela significa embutir, tá? A ideia por trás do embedded question é justamente a de suavizar uma pergunta, deixá-la menos direta e assim um tom menos invasivo à conversa. Uma coisa que você deve notar nesse assunto é como fica a ordem das palavras. O embedded question é pergunta indireta. Eu tenho a pergunta direta. Aonde você vai? Eu tenho a pergunta indireta. Você sabe aonde você vai? Eu não vou direto ao ponto. Eu meio que fico enrolando para fazer uma determinada pergunta, tá? How old are you? Quantos anos você tem? É uma pergunta direta. Como é que eu faço essa pergunta numa forma indireta, menos invasiva, menos papum? Can you tell me how old you are? Você pode me dizer quantos anos você tem? Então, repare que aqui eu tenho how, que é quantos, old, que é idade, are, que é tem, you, você. Lembra que no inglês a gente tem a inversão? Aqui eu tenho o verbo to be. You are, que é você é ou você tem. Como ele é uma pergunta, eu inverto o sujeito e o verbo. Em vez de you are, fica are you.
Então, aqui eu tenho o are, que é o verbo to be, seguido pelo you. Quando eu vou fazer a pergunta indireta, eu não tenho are you, fica you are. Can you tell me how old you are? Você pode me dizer quantos anos você tem? Ele não deixou de ser uma pergunta. Por que ele não deixou de ser uma pergunta? Por causa do can you tell me? Você pode me dizer? Mas no inglês, ele não tem por que fazer duas perguntas juntos. Assim como ele não usa duas negativas juntas. No português a gente faz isso. Agora, no inglês não tem essas coisas. Então, se na primeira parte eu tô fazendo uma pergunta, na segunda parte não. Veja que, na pergunta direta, o verbo are foi colocado antes do pronome you. Isso é algo bem básico em inglês. Já na pergunta indireta, nós não fazemos essa inversão, pelo simples fato de não precisar. Afinal, o can you tell me já indica que se trata de uma pergunta. A primeira coisa a aprender é que algumas frases são bem comuns quando queremos deixar uma pergunta bem menos direta. Abaixo estão algumas delas. Can you tell me? Você pode me dizer? Would you mind telling me? Você se importa de me dizer? Do you know? Você sabe? Could you please tell me? Você poderia me dizer? Do you think? Você acha que? Does anyone how? Alguém sabe? Agora, tudo que você tem que fazer é juntar as duas partes. Ou seja, as perguntas indiretas que você viu acima serão inseridas dentro dessas frases que você acabou de ler. Can you tell me how old you are? Você pode me dizer quantos anos tem? Would you mind telling me what you do for a living? Você se importa de me dizer o que você faz para ganhar a vida? Would you mind telling me what do you do for a living? Essa aqui repetiu, sorry, gente. Could you please tell me what your mother's name is? Você poderia, por favor, me informar qual é o nome da sua mãe? Do you think she's right? Você acha que ela está certa? Can you tell me where you were last night? Você poderia me dizer onde estava ontem à noite? Does anyone know why she doesn't like me? Você pode me dizer por que ela não gosta de mim? Do you know if he went to the party? Você sabe se ele foi à festa? Então, reparem que aqui em todas as frases eu tenho can you, would you mind tell me, could you please tell me, do you think, does anyone know, entendeu? Essas perguntas, essas frases, elas já são perguntas. Então não tem porquê na segunda parte eu inverter ou eu colocar um auxiliar, ok? Veja que a pergunta continua sendo feita. Agora, se ela sai do modo mais indireto, menos abrupto, menos queima-roupa. E por isso que muitos traduzem o embedded question por perguntas indiretas. Porque a palavra embedded é embutido, ou seja, uma pergunta embutida na outra. Mas pelo fato dela não ser direta, que tem o termo usado indireta, uma pergunta indireta. Mas anote aí que esse negócio de embedded question pode acontecer também dentro de uma sentença não interrogativa. Aí, como você poderá notar, vai depender mais especificamente do que você quer dizer. I don't know how old she is. Eu não sei quantos anos ela tem. Eu não estou fazendo uma pergunta, como os outros. Você poderia me dizer, você sabe. Então, eu não estou fazendo uma pergunta. Eu estou usando esse tipo de frase para poder ser menos indireto. Eu não sei quantos anos ela tem. I guess you haven't told me how old you are. Eu acho que você não me disse quantos anos você tem. A pessoa não está perguntando. A pessoa está meio que, de uma forma indireta, avisando a pessoa que não sabe.
Entendeu? Ou seja, eu não sei a sua idade, eu acho que você não me disse. Eu não tô te perguntando, eu tô afirmando. Percebeu a diferença? I've been wondering how old you are. Eu estou aqui imaginando quantos anos você tem. Eu fiz uma pergunta? Não. Eu estou simplesmente usando formas indiretas de fazer uma pergunta, né? De meio que querer saber da pessoa sem perguntar. I want to know how old you are. Eu quero saber quantos anos você tem. Please tell me how old you are. Por favor, me diga quantos anos você tem. I still have to find out why she doesn't like me. Eu ainda tento descobrir por que ela não gosta de mim. Então, essas são frases que elas são indiretas, entendeu? E elas são usadas para poder informar alguma coisa que você não tem certeza se você perguntou à pessoa ou não. I wonder what they are doing right now. O que será que eles estão fazendo agora? Oh, gosh, peraí. Então, vamos lá. Reescreva a frase a seguir usando a forma indireta. Where does she live? Aonde que ela mora? I don't know. Eu não sei aonde que ela mora. What arrived in the post? O que chegou no carteiro? I don't know. Eu não sei o que chegou no carteiro. Como seu smartphone está no modo avião? How did they have the idea? Como que eles tiveram a ideia? I don't know. Eu não sei como que eles tiveram a ideia. When is she working? Quando que ela está trabalhando? Eu não sei quando que ela está trabalhando. Então vamos lá. Repare que na letra A nós temos o does. O does antes do she, que é o sujeito, ele é um auxiliar. Toda vez que eu tenho um auxiliar, ele vai modificar o verbo, levando o verbo para o modo infinitivo. Então, live, ele está no modo infinitivo. Quando eu vou transformar ela numa pergunta, numa frase indireta, eu vou tirar esse does. Tirando o does, automaticamente o live ele vai modificar. Ele vai ser conjugado como terceira pessoa no singular. Where she lives. What arrived in the post? Arrived in the post. I don't know what arrived in the post. Não muda. Por quê? What é o quê? Ele é usado tanto como para pergunta, tanto como ele é ele é usado para pergunta, tanto quanto ele é uma conjunção. Então, eu não sei o que chegou no posto, no Correios. How did they have the idea? Como que eles tiveram a ideia? Reparem que aqui o did, vocês não estudaram isso nos outros livros, então é um pouquinho mais complicado, né? O did, ele tá falando que o verbo ele tá no passado. O did, ele também é um auxiliar, assim como o do e o does. O did, ele indica o passado. Quando eu uso um auxiliar, ele modifica o verbo. No caso, ele pega e traz o verbo pro infinitivo no presente. Então, se eu vou retirar ele, o verbo have, ele vai pro passado, ele volta pro passado. I don't know how they had the idea. Eu não sei como que eles tiveram a ideia. When is she working? Reparem que aqui eu tenho a inversão do sujeito do verbo. O sujeito que é she e o verbo que é is. Como ele está numa pergunta, o verbo está vindo na frente do sujeito. Então, she is, ela é. Ela numa pergunta fica is she. Eu inverti. Como ele é uma frase que eu não preciso colocar numa forma interrogativa, então ele vai ficar na sua forma normal. I don't know when she is working. Ok? A prova ela também vai ter interpretação de texto, tá?
Responda, né, de acordo com o texto, tirando parte do texto. E perguntas de verdadeiro ou falso. A prova tá tranquila, a prova não tá difícil, tá? Estudem com base na revisão, tá? Fiquem em casa, stay home, estudem, não deixem de estudar porque é importante. A questão do trabalho, preciso do trabalho, tá? Preciso da apresentação do trabalho. Vou ter que ver como é que vai ficar no seu caso, né? Que você tá em casa. Como é que eu vou fazer. Também tem o seu grupo, né? Que eu não sei qual grupo vocês estão. Você está, no caso. E pra poder ver como é que vai ficar a questão da nota, tá? Então por hoje é só. Beijinhos e bye bye.